Como parte de nossa discussão dos componentes de um sistema elétrico, vimos na fita anterior os vários métodos de geração e transmissão de energia. Agora que sabemos como representar uma linha ou cabo de transmissão por um modelo analítico, vejamos como isso afeta a transferência de carga que pode ocorrer em uma linha aérea ou cabo subterrâneo. Vejamos primeiro os sistemas a cabo. O carregamento de um sistema a cabo é severamente limitado pela corrente de carga associada à capacitância do cabo. Como vimos em um dos filmes anteriores, quando uma tensão alternada é aplicada a um condutor, a carga dos condutores também aumenta e diminui alternadamente. A corrente resultante dessa alternação de carregamento e descarregamento da linha é chamada corrente de carga e aparece no sistema sob a forma de geração de potência reativa no cabo. Mesmo quando não há carga no cabo, há circulação de corrente de carga em virtude da capacitância do condutor. Isto porque a corrente de carga circula entre a linha e a terra através da capacitância paralela em toda a extensão da linha. Essa corrente é completamente independente da corrente que circula na linha. O efeito é mais evidente no caso do cabo, porque, como já dissemos, a capacitância dos cabos é muito maior que a das linhas aéreas. Convém lembrar ainda que, quanto mais longo for o cabo, maior será a capacitância total e, portanto, maior a circulação de corrente de carga. Por exemplo, na transmissão a 345 kV, praticamente toda a capacidade de transporte de corrente do condutor é absorvida pela corrente de carga em uma distância de cerca de 30 milhas. Isto significa que sobra pouca ou nenhuma capacidade de transporte para a transmissão de corrente à carga. Portanto, em cabos de grande extensão, é necessário instalar equipamento compensador de alto custo para ajudar a anular os efeitos da corrente de carga. Este é um dos motivos pelos quais o sistema aéreo é geralmente mais econômico que o cabo subterrâneo. Os efeitos do carregamento de linha ocorrem também em linhas aéreas de grande extensão, mas o problema não é tão acentuado quanto nos cabos em virtude da baixa capacitância. As linhas de alta tensão, com um comprimento de, digamos, mais de 150 milhas, costumam ter reatores paralelos para compensar a corrente de carga. Adiante voltaremos a falar desses reatores paralelos. É este, portanto, o efeito da capacitância paralela e da resultante corrente de carga. Vejamos agora o efeito da resistência e da reatância indutiva da linha. Estas estão em série com a corrente útil. É claro que quanto mais longa for a linha, maiores serão a resistência e a reatância indutiva, ou seja, a impedância. Além disso, quanto maior for a corrente que atravessa essa impedância, maiores serão as perdas de potência provocadas pela resistência e a demanda de potência reativa devido à reatância indutiva. Vemos aqui a capacidade de carregamento de linha para sistemas aéreos de diferentes níveis de tensão. De modo geral, a capacidade de transporte de carga de uma linha aérea diminui quando o comprimento da linha aumenta. As linhas de grande extensão costumam ser equipadas com capacitores série que as encurtam eletricamente, compensando a reatância indutiva das mesmas e aumentando com isso a capacidade de circulação de potência. Mais tarde voltaremos a falar sobre esses dispositivos. Falemos agora de outro problema associado às linhas aéreas de grande extensão a vazio, ou levemente carregadas, o efeito ferrante. Há poucos minutos mencionamos a corrente de carga e a potência reativa resultante que se produz na capacitância da linha.
Normalmente, em condições de carga, esse excesso de VARs é absorvido pela indutância natural da carga. Mas, em condições de A vazio, a única corrente que circula na linha é a corrente de carga, que é capacitiva. E o efeito da corrente capacitiva, que circula nas indutâncias da linha, é criar um aumento de tensão ao longo de toda a linha. Aumento esse que pode chegar a 22% em uma linha de 300 milhas. Um bom exemplo do problema do efeito Ferranti é quando um disjuntor abre em um dos extremos de uma linha de transmissão longa. A linha continua carregada. Como a carga foi desligada, a única corrente que circula na linha é a corrente de carga, que é capacitiva. O efeito Ferranti pode resultar em problemas de sobretensão e danificar equipamentos, como o disjuntor aberto, transformadores, para-raios, instrumentos de medição e etc. As sobretensões devidas ao efeito Ferranti em linhas longas são geralmente controladas usando-se reatores paralelos que absorvem a potência reativa gerada pela capacitância de linha. Os sistemas a cabo também apresentam esse problema de elevação de tensão em condições de carga leve ou a vazio. Essa elevação de tensão pode danificar o equipamento. Nesses sistemas, o problema é contornado também pelo uso de reatores paralelos. Com isto, encerramos nossa discussão da transmissão de energia. Façamos agora um intervalo para recapitular parte dessa matéria antes de passarmos à discussão de subestações e equipamentos terminais. Por enquanto, desligue o vídeo. Outra parte integrante de um sistema são as subestações. Geralmente, uma subestação é um ponto de junção de linhas e outros componentes do sistema. Uma interface entre dois dos principais subsistemas que mencionamos anteriormente, tais como geração e transmissão ou transmissão e distribuição. E o que faz o equipamento de uma subestação? Bem, uma das finalidades é isolar certos equipamentos ou partes do sistema quando necessário, para depois tornar a ligá-los. Chama-se a isto a função de manobra. Outra função é elevar ou baixar os níveis de tensão do sistema através de transformadores, como já mencionamos. Uma terceira função é controlar ou regular a tensão de sistema de modo a satisfazer as necessidades da carga que está sendo atendida. Para exercer estas funções, usam-se vários equipamentos, como vemos aqui: transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras, reatores paralelos, bancos de capacitores, relés de proteção, para-raios e equipamentos de comunicação. Bem, antes de examinarmos esses equipamentos em detalhe, vejamos os diferentes tipos de arranjos de subestações comumente usados e os motivos pelos quais são usados. Existe grande variedade de configurações diferentes, e o uso de cada uma depende da confiabilidade desejada e dos custos envolvidos. De modo geral, como seria de esperar, quanto mais alta a confiabilidade, maior o custo da configuração. O arranjo mais simples e menos dispendioso é a configuração de barra simples, cujo esquema vemos aqui. Os símbolos usados para linhas, transformadores e disjuntores já foram apresentados anteriormente. Mas há um símbolo novo neste diagrama, o da chave seccionadora. Por que se adotam 2 métodos de abrir um circuito? Qual a diferença entre um disjuntor
e uma chave seccionadora. A função do disjuntor é interromper a circulação de corrente até mesmo em condições de falha, ao passo que a chave seccionadora só pode ser aberta quando a carga é zero ou mínima. Portanto, um disjuntor desliga ou religa os equipamentos do sistema em condições normais ou anormais, ao passo que a chave seccionadora serve para isolar dispositivos do sistema para manutenção depois de interrompida a circulação de corrente. Neste arranjo de barra simples, 2 transformadores e 2 linhas estão ligadas à barra. É óbvio que o número de linhas e de transformadores pode variar. Geralmente, a barra é feita de material condutor sólido e atua como centro comum para a coleta e a distribuição de corrente. Convém lembrar que temos aqui um diagrama unifilar, de modo que cada símbolo representa 3 equipamentos fisicamente distintos correspondentes a 3 fases do sistema. As chaves seccionadoras em cada lado do disjuntor permanecem normalmente fechadas, sendo abertas somente para isolar o disjuntor para fins de manutenção. O arranjo de barra simples não é somente a configuração de menor custo, mas também é a de operação mais simples. Um disjuntor manobra um componente, seja linha ou transformador. A desvantagem desta configuração é que ela é, entre todas, a de menor confiabilidade. Uma falha na barra provoca uma completa interrupção. Todos os disjuntores terão de ser abertos. Outra desvantagem é que, quando um disjuntor está fora de serviço para manutenção, a linha ou equipamento a ele associado também fica fora de serviço. Uma variante do esquema de barra simples é o de barra simples com disjuntor de junção, como o nome indica. Segmentos da barra são ligados através de disjuntores. Caso ocorra uma falha na barra, este arranjo permite isolar os segmentos afetados e, assim, não é preciso que toda a estação fique fora de serviço. Outra configuração é o arranjo de barra em anel, que vemos aqui. Custa aproximadamente o mesmo que a configuração de barra simples, mas é mais confiável. Por outro lado, sua operação é mais complicada. Cada equipamento é alimentado por 2 disjuntores separados de 2 direções. Como se pode ver, se for preciso isolar um dos disjuntores para manutenção, o equipamento a ele associado pode continuar operando. No arranjo de barra simples, como já vimos, isso não é possível. Em caso de falha na barra, somente 2 disjuntores se abrem de modo a isolar apenas a seção afetada. É o que acontece também no arranjo de barra simples com disjuntor de junção, exceto que o arranjo de barra em anel tem a vantagem de utilizar um disjuntor a menos. A desvantagem deste arranjo é que, se um disjuntor estiver em manutenção, o anel é aberto. E o restante da barra e os outros disjuntores devem ter capacidade de transportar toda a corrente. Além disso, uma falha em outra seção da barra ou no equipamento a ela associado, enquanto o anel estiver aberto, dividirá o anel em 2 seções de barras separadas. E isso pode resultar em falta de sincronismo entre as partes do sistema. Uma configuração que corrige a desvantagem do arranjo de barra simples é o arranjo de barras principal e de transferência que vemos aqui. Este esquema permite efetuar a manutenção de um disjuntor sem interrupção e sem prejudicar a confiabilidade do sistema.
através da operação seletiva de chaves, o disjuntor de transferência pode ser utilizado para substituir um disjuntor de linha. Por exemplo, se um disjuntor estiver em manutenção e a seccionadora de derivação estiver fechada, o disjuntor de transferência pode ser utilizado para isolar equipamentos em casos de falha. Contudo, uma desvantagem é que uma falha na barra provoca uma interrupção total, como no caso do arranjo de barra simples. Naturalmente, a barra principal poderia também ser seccionada. Os arranjos de subestação mais confiáveis são os de disjuntor e meio e o de barra dupla, duplo disjuntor. Estes dois são utilizados em estações importantes de grande porte que exigem máxima confiabilidade. Ambos os arranjos utilizam duas barras separadas. Vemos aqui a configuração de disjuntor e meio. Esse esquema permite a alimentação de uma linha ou de um transformador por um ou dois disjuntores. Isso significa que, mesmo que um dos disjuntores esteja em manutenção, os equipamentos continuam inteiramente protegidos por um disjuntor. A situação é semelhante à da barra em anel, exceto que, com a saída de um disjuntor, o aumento de carregamento nos outros disjuntores é mínimo. Portanto, este arranjo oferece uma nítida vantagem sobre o arranjo em anel. Além disso, existem duas barras, de modo que se pode retirar uma de serviço para manutenção ou para limpeza de isoladores. Finalmente, uma falha em uma das barras não provocaria retirada de equipamento, mas somente isolaria a barra afetada. Note-se que a designação de disjuntor e meio se deve ao fato de que 3 disjuntores protegem 2 circuitos, de modo que cada circuito tem 1,5 disjuntor. O último arranjo a examinar é o da barra dupla-duplo disjuntor que vemos aqui. Embora seja o mais caro de todos, é muito confiável. Neste esquema, cada circuito é protegido não por um disjuntor e meio, mas por 2 disjuntores, cada um deles alimentando a linha a partir de uma barra separada. Mesmo com um disjuntor fora de serviço, a proteção é completa e nenhuma operação de disjuntor pode afetar mais de um circuito. Além disso, esse arranjo tem a vantagem de ter 2 barras, de sorte que uma pode ser retirada de serviço para manutenção ou isolada por uma falha sem prejudicar a confiabilidade da subestação. Ok. Vimos, portanto, alguns dos arranjos gerais de barramento utilizados hoje nas subestações. Convém lembrar, porém, que existe grande número de variantes desses esquemas básicos, dependendo de cada sistema e aplicação. Antes de encerrarmos nossa discussão geral sobre subestações, vale a pena mencionar um tipo de subestação especial, a subestação isolada a gás, chamada às vezes de subestação compacta. Nesse tipo de estação, os equipamentos são inteiramente encerrados em dutos, usando-se gás ao invés de ar como meio isolante. Esse gás, normalmente hexafluoreto de enxofre ou SF6, tem resistência dielétrica muito elevada e, portanto, permite instalar condutores e equipamentos mais próximos uns dos outros, o que resulta em uma subestação compacta. Essa compactação pode reduzir em até 90% a área necessária à subestação, dependendo do nível de tensão. Neste ponto, façamos um intervalo para rever a matéria que estudamos até aqui. Em seguida, prosseguiremos nossa discussão examinando equipamentos específicos. Agora desligue o seu vídeo. Agora,
Vejamos em maior detalhe alguns dos equipamentos de que já falamos. Uma das funções importantes de uma subestação é elevar ou abaixar os níveis de tensão do sistema. O transformador exerce uma função de transformar a energia de um nível de tensão a outro. O tamanho dos transformadores varia de acordo com a aplicação. Existem pequenas unidades de distribuição com uma tensão primária de 4 kV e potência nominal de, digamos, 5 kVA. Por outro lado, existem em operação junto a geradores unidades elevadoras com potência nominal de 1.300 MVA e tensões no lado de alta de 765 kV. Em princípio, todo transformador consiste em 2 ou mais bobinas em torno de um núcleo magnético. Quando se aplica uma corrente alternada em uma das bobinas, o campo magnético resultante, ou fluxo, como é às vezes chamado, estabelece ligação com a outra bobina, induzindo-lhe certa tensão. Em geral, os núcleos dos transformadores são feitos de aço ou ligas de aço, porque este oferece muito pouca resistência ao fluxo magnético. A tensão aplicada ao rolamento primário induz uma tensão no rolamento secundário. Os termos enrolamento primário e enrolamento secundário são um tanto arbitrários. Chama-se primário o enrolamento que recebe energia da fonte em uma determinada tensão e secundário o enrolamento que fornece energia à carga. Em um transformador ideal hipotético, ou seja, isento de perdas, a tensão é transformada em proporção ao número de espiras. Isto significa que a relação entre a tensão primária e a tensão secundária é igual a número N1 de espiras da bobina primária dividido pelo número N2 de espiras da bobina secundária. Por exemplo, se N1 for igual a 10 espiras e N2 for igual a 5 espiras, uma tensão primária de 100 volts produzirá uma tensão secundária de 50 volts. Quanto à corrente, é transformada em proporção inversa. Em nosso exemplo, se a corrente primária for de 5 amperes, a corrente secundária será de 10 amperes. Multiplicando a tensão pela corrente no lado primário do transformador, verificamos que o produto é 500 voltamperes, o que é igual ao produto da voltagem pela corrente no lado secundário. Consequentemente, em nosso transformador ideal hipotético, a potência de entrada é igual à potência de saída, o que nos dá uma eficiência de 100%. Na prática, porém, não existe transformador ideal. Se empregamos esta noção, é apenas para compreender melhor os princípios da transformação de tensão. Na realidade, ocorrem perdas térmicas no ferro e nos próprios condutores. Além disso, as bobinas nunca estão perfeitamente acopladas entre si. Quer dizer, em um transformador de 2 enrolamentos, como que vemos aqui, nem todo o fluxo passa de uma bobina a outra. Certa quantidade de fluxo de dispersão circula em torno de cada enrolamento, criando assim a reatância indutiva do transformador. Mas, mesmo com perdas, o transformador é ainda um equipamento altamente eficiente, com rendimentos normalmente de mais de 98%. Bom, como representar um transformador em programas analíticos para fins de cálculo? Para os estudos usuais de fluxo de potência, pode-se representar um transformador simplesmente com uma reatância indutiva ligada em série entre os terminais onde os quais o transformador está localizado. Assim, esta reatância indutiva é resultado das perdas por dispersão no transformador. As perdas resistivas associadas ao núcleo e aos enrolamentos são geralmente insignificantes em comparação com as perdas por dispersão e podem ser desprezadas em tensões normais de operação. Em nosso primeiro filme, mencionamos o sistema por unidade. O fluxo de dispersão de um transformador é geralmente dado em termos de percentagem ou por unidade, à base da tensão nominal do transformador e de sua potência nominal, como indica o fabricante.
Usa-se a reatância por unidade de um transformador porque o seu valor é o mesmo, tanto no lado de alta como no lado de baixa, ao passo que o valor ôhmico difere nos dois lados. Por exemplo, suponhamos que a plaqueta do fabricante indica que a reatância por dispersão de um transformador é de 12%, ou 0,12 por unidade. Nesse caso, ela é de 0,12 por unidade, independentemente do lado que considerarmos, se o de alta ou de baixa. Não obstante, poderíamos ter um valor real de 30 ohms no lado de alta e somente 3 ohms no lado de baixa. Como sabemos, os transformadores usados nos sistemas elétricos das concessionárias costumam ser bancos trifásicos, mas cada fase do primário ou do secundário é, na verdade, um enrolamento separado. Portanto, vejamos as várias maneiras pelas quais as 3 fases de um transformador podem ser ligadas entre si. Uma conexão usual para as 3 fases é a conexão estrela, que vemos aqui, para um dos lados do transformador. E aqui vemos a relação de ângulo de fase. O ponto comum no qual os 3 enrolamentos se reúnem é o ponto neutro, designado pela letra N. A conexão estrela costuma ser aterrada neste ponto. Faz-se isto por motivos de proteção e isolamento, pois na conexão estrela, com o neutro aterrado, o transformador pode ser isolado para a tensão linha-terra, ou seja, para a tensão de fase. Observe-se que na tensão linha-linha é igual à tensão de fase multiplicada pela raiz quadrada de 3. E vocês devem estar lembrados que a raiz de 3 é igual a 1,732. Por exemplo, se a tensão de fase é 200 kV, a tensão linha-linha será 346 kV. O outro tipo de conexão comum em sistemas elétricos é a conexão delta, esta aqui. Como se vê, não existe ponto neutro. A tensão linha-linha é igual à tensão de fase, de modo que a conexão delta de um transformador deve sempre ser isolada para a tensão total linha-linha. É por isso que nos sistemas elétricos geralmente se usa conexão delta nos níveis de tensão mais baixos. Vemos aqui alguns exemplos típicos de configuração de enrolamento primário e secundário. O delta estrela com o estrela aterrado, o delta-delta e o estrela-delta com o estrela aterrado. Na configuração estrela-delta, que é esta aqui, as tensões entre linhas do lado primário não estão em fase com as tensões correspondentes no lado secundário. Além disso, as correntes de linha em ambos os lados do transformador também estão fora de fase. O ângulo de fase tem uma diferença de 30 graus entre os lados primário e secundário do transformador. Esse desvio de fase é normalmente compensado em outra parte do sistema. Aliás, é no estágio de projeto que se cuida dessa questão de relação de ângulo de fase. Em certas aplicações, os transformadores têm um terceiro enrolamento, ou enrolamento terciário. Por exemplo, em bancos com ligação estrela-estrela, cujos pontos neutros não são aterrados, há a possibilidade de excesso de tensão. O problema, geralmente, é resolvido acrescentando-se um enrolamento terciário conectado em delta. Usam-se também enrolamentos terciários para atender cargas em aditamento àquelas supridas pelos enrolamentos secundários, tal como o suprimento dos sistemas auxiliares das usinas geradoras. Façamos agora uma pausa neste ponto. Desligue o vídeo e reveja a matéria que acabamos de apresentar. Voltaremos depois para continuar a falar de transformadores. Outro tipo de transformador amplamente utilizado nos sistemas elétricos das concessionárias é o autotransformador. No autotransformador, as bobinas são enroladas em torno de um núcleo de ferro, mas são interligadas de forma que os circuitos primário e secundário têm um enrolamento em comum.
O enrolamento do lado de alta compõe-se deste enrolamento comum, em série com o chamado enrolamento série, ao passo que o enrolamento do lado de baixa compõe-se unicamente do enrolamento comum. Uma conexão trifásica teria este aspecto. Como se pode ver, no enrolamento comum de cada fase haverá circulação de corrente primária e secundária. Quais as vantagens deste tipo de conexão? Uma delas é que a corrente circula no circuito secundário através da própria conexão física ou condutiva, e não por indução magnética. Isto significa que é possível transferir mais potência através de um autotransformador do que através de um transformador convencional de 2 enrolamentos e do mesmo tamanho físico. Esse maior fluxo de potência permite maior rendimento, menor custo e um tamanho físico menor. Naturalmente, uma desvantagem do autotransformador é que não há meio de separar os enrolamentos. À medida que o valor da tensão primária se aproxima do valor da tensão secundária, a economia em tamanho e custos é maior, pois ambas utilizam uma parte maior do enrolamento comum. Os autotransformadores são sempre ligados em estrela, mas podem ser equipados com enrolamentos terciários conectados em delta. São usados basicamente para tensões de transmissão, quando a diferença de tensão não é muito grande. Por exemplo, usa-se um autotransformador para ligar, digamos, 115 kV a 230 kV. Para dar uma ideia da diferença de tamanho, aqui está um autotransformador de 215 MVA ao lado de um transformador de 2 enrolamentos de 83 MVA, com a mesma relação de tensão. Praticamente todos os transformadores de transmissão, como também muitos transformadores de distribuição, são equipados com TAPs para mudar a relação de espiras. Como já vimos, a troca de relação de espiras aumenta ou diminui a tensão em um dos lados do transformador. Por que se deseja ajustar a tensão em um outro lado de um transformador? Basicamente, há 2 razões para isto. Uma delas é compensar as variações diárias ou horárias das condições do sistema, tais como diferentes quedas de tensão. Neste caso, ocorre muitas vezes que os TAPs são trocados enquanto o transformador está sob carga. A comutação sob carga, ou LTC, como é normalmente chamada, é realizada por equipamento de LTC embutido no próprio transformador, o qual pode ser controlado automaticamente ou pelos despachantes do sistema. Pode também ser necessário alterar a tensão do sistema quando este sofre alguma mudança importante, tal como a adição de uma nova linha, transformador, subestação, etc. Neste caso, o transformador é desenergizado e os TAPs são trocados manualmente. A maioria dos grandes transformadores permite a troca de TAPs em condições de carga ou a vazio. Até agora, falamos dos transformadores como unidades que alteram a magnitude das tensões de um sistema elétrico. Mas existem também transformadores especiais, cuja finalidade principal é controlar o fluxo de potência, ajustando o ângulo de fase entre o circuito primário e o circuito secundário. São os chamados transformadores defasadores. Os defasadores têm vários enrolamentos em um ou mais núcleos e combinam as tensões de diferentes fases para produzir o defasamento adequado. Possuem TAPs que permitem selecionar uma faixa de ajuste de defasamento, positivo ou negativo, geralmente quando energizados. Por exemplo, um defasador pode ter uma faixa de ângulo de fase de menos 25 graus até mais 25 graus, em várias etapas diferentes. Geralmente, os transformadores defasadores somente são aplicados em situações especiais. Por exemplo, pode-se usar um defasador para melhorar o fluxo de potência em uma linha de transmissão que não esteja utilizando inteiramente a sua capacidade.
Mas no tocante aos transformadores defasadores, deixaremos suas aplicações para mais tarde. Voltando aos transformadores, estes podem ser de 3 unidades monofásicas distintas e interligadas, ou um banco trifásico projetado especificamente para operação trifásica. Cada transformador monofásico tem o seu próprio núcleo, bobinas e tanque, ao passo que os bancos trifásicos têm bobinas enroladas em um único núcleo e um tanque comum. Sucede às vezes que uma unidade trifásica é simplesmente grande demais para ser transportada ao local de instalação ou devolvida à fábrica para reparos. Neste caso, fornece-se 3 unidades monofásicas separadas, as quais são instaladas sob forma de banco no local do cliente. Em geral, uma unidade trifásica custa menos que 3 unidades monofásicas da mesma potência nominal. Isto porque o projeto trifásico emprega menos aço e tem um volume de tanque menor. Contudo, é preciso ter em mente a confiabilidade do sistema, além do custo. No caso de uma unidade trifásica, se ocorrer uma falha de isolamento em uma das 3 fases, a capacidade de todo o banco é perdida, ou pelo menos reduzida. Caso seja necessário aumentar a confiabilidade em determinado local, uma alternativa válida é adquirir 4 unidades monofásicas, permanecendo uma delas no local como reserva desenergizada. Neste caso, se uma das unidades vier a falhar, a potência total do banco poderá ser restaurada em questão de horas. Outro fator importante no projeto de um transformador é o método de refrigeração. Por que os transformadores precisam de sistema de refrigeração? As perdas nas bobinas e no núcleo, especialmente em grandes transformadores de transmissão, geram calor que deve ser eliminado do tanque de alguma forma. Os tanques dos pequenos transformadores de distribuição geralmente têm superfície suficiente para irradiar o calor gerado para o meio ambiente. Mas à medida que aumenta o tamanho do transformador, as perdas aumentam muito mais rapidamente que o tamanho físico do tanque, de modo que as unidades maiores precisam de algum meio mais eficaz de refrigeração. A maioria dos transformadores contém óleo, que atua como meio refrigerante e como meio isolante para o núcleo e para os enrolamentos. Existem 3 tipos de sistemas de refrigeração em uso geral, conhecidos pelas abreviaturas OA, FA e FOA, que significam, respectivamente, óleo e ar forçado e óleo e ar forçados. O método óleo e ar, chamado às vezes de autorrefrigerante, baseia-se no princípio de que o óleo quente sobe e desloca o óleo frio. Isto gera um ciclo natural de lenta circulação de óleo, isto é, o óleo mais próximo do núcleo e das bobinas aquece mais depressa e sobe para o topo do tanque, onde parte do calor escapa para a atmosfera através do tanque. Grande parte da refrigeração ocorre através de tubos de radiador, como vemos aqui. Em seguida, o óleo frio retorna ao fundo do tanque, dando início a um novo ciclo. Os transformadores de distribuição, montados em poste, são deste tipo. O transformador do tipo de ar forçado é equipado com ventiladores na parte externa do tanque. Soprando sobre o tanque ou sobre os radiadores montados no tanque, o ar produz uma troca de calor mais rápida entre o óleo e o ambiente. Isto pode significar um aumento substancial de capacidade da unidade e economia na quantidade de óleo e no tamanho do tanque. Convém lembrar, porém, que os ventiladores representam um custo adicional e exigem energia auxiliar para acioná-los.
O sistema de óleo e ar forçados constitui outro aperfeiçoamento dos métodos de refrigeração. Nele, o óleo bombeado circula através do núcleo e dos radiadores, permitindo a dissipação ainda mais rápida do calor proveniente do núcleo e das bobinas. Com este tipo, obtém-se um aumento de 1/3 da capacidade total do transformador. Alguns transformadores, especialmente os grandes autotransformadores, são construídos para operar em todos os 3 métodos de refrigeração. Nesse caso, as unidades vêm com 3 potências nominais indicadas em MVA. Quanto mais sofisticado o sistema de refrigeração, maior é a potência nominal do transformador. Um caso típico de 3 potências seria, por exemplo, 600, 800 e 1000 MVA. Correspondentes aos métodos de refrigeração OA, FA e FOA, respectivamente. Antes de encerrarmos o assunto, convém mencionar os transformadores de medição. Trata-se de transformadores cuja única finalidade é medir as tensões ou correntes do sistema e não transportam carga. O transformador de potencial, ou TP, como é geralmente chamado, é um dispositivo usado para medir a tensão do sistema, uma vez que não transporta carga. Sua capacidade de potência é muito baixa. Normalmente, os TPs têm relação de espiras muito elevadas, digamos de 230 kV para 240 volts. A tensão secundária, usada para medição, é geralmente de 120 a 240 volts. Os TPs têm muitas aplicações em um sistema elétrico. Suas saídas, ou seja, as tensões medidas no sistema, são usadas principalmente em relés de proteção, medição e controle. Outro dispositivo utilizado para medir a tensão do sistema é o dispositivo de potencial com capacitor de acoplamento, ou CCPD. Não se trata de um transformador, embora haja quem o chame de TP. O CCPD consiste em uma coluna de capacitores que formam um divisor de tensão. A tensão do sistema pode ser determinada medindo-se a tensão que passa em um ou mais capacitores. O transformador de corrente, ou TC, é um dispositivo que mede a corrente da linha. Os TCs normalmente têm relações de espiras de 400 amperes para 5 amperes ou de 2.000 amperes para 5 amperes, embora esses 400 ou 2.000 amperes representem a corrente de linha em condições normais. O TC pode suportar correntes de curto circuito várias vezes mais altas que a corrente nominal. Mesmo em tais condições de falha, a corrente secundária deve refletir com precisão a corrente primária. Os TC são usados também em relés de proteção, medição e controle. Terminamos aqui nossa discussão básica dos transformadores. Façamos uma pausa para rever a matéria estudada. Mais tarde, voltaremos para falar sobre os disjuntores, mas por hora desligue o seu vídeo. Vejamos agora os vários tipos de equipamentos terminais encontrados em uma subestação. Primeiro, os disjuntores. Um disjuntor pode permanecer fechado 1 ano ou mais. Porém, quando chamado a operar, deve fazê-lo rápida e confiavelmente. Todo o disjuntor controla grandes quantidades de energia e, portanto, desempenha papel importante na determinação da confiabilidade total do sistema. Por exemplo, em um sistema de 500 kV com, digamos, uma corrente de 1000 amperes na linha, a potência a ser controlada é de cerca de 800 megawatts. Vemos, portanto, que os disjuntores devem ser projetados para lidar com grandes quantidades de potência. E qual a função de um disjuntor? Em poucas palavras, sua função é interromper a circulação de corrente
E isto tem de ser feito quer o sistema esteja em condições normais ou anormais. A manobra normal inclui várias operações que são consideradas rotineiras: desligar determinado equipamento para manutenção, reparo ou substituição, retirar um gerador do sistema quando ele já não é necessário para atender a carga, seccionar uma linha de transmissão para manutenção ou inspeção, transferir cargas e outras tarefas semelhantes. A manobra anormal ocorre quando um disjuntor tem de operar em condições de falha ou de curto-circuito. Geralmente, a falha se deve a descargas nos isoladores da linha provocadas por relâmpagos. Na manobra anormal, o disjuntor é submetido a correntes várias vezes mais altas que as de operação normal. O principal componente de qualquer disjuntor é um par de contactos que se separam para interromper a corrente. Como continua a haver corrente, no instante em que os contatos se abrem, essa corrente continua a atravessar a distância que os separa, produzindo um arco. Esse arco deve ser extinto normalmente dentro de alguns ciclos, ou seja, cerca de 1/20 de segundo. Quando a corrente alternada atinge um ponto zero, o arco se extingue. Quando isso acontece, uma tensão chamada de tensão de restabelecimento surge entre os contatos abertos e cresce rapidamente. Trata-se, na verdade, da diferença de tensão que passa a existir entre os dois circuitos que foram separados. Caso essa tensão crescente ultrapasse a resistência dielétrica do meio interruptor, o arco voltará a surgir. A diferença de tensão no disjuntor cairá a zero e a corrente voltará a circular. Chama-se a isto reignição ou redisparo, e nesse caso, o disjuntor não conseguirá interromper a corrente. Em certos casos, o arco torna a ser rapidamente interrompido, mas dispara novamente. Esse processo de interrupção, reignição e interrupção pode expor o sistema a tensões de surto muito elevadas. Os disjuntores modernos são geralmente projetados para evitar a reignição. Portanto, a boa operação de um disjuntor depende da capacidade do meio interruptor de extinguir o arco e, em seguida, suportar a tensão de restabelecimento para que não ocorra reignição ou redisparo. Usam-se vários meios interruptores nas câmaras de interrupção dos disjuntores, dependendo da aplicação. Nos disjuntores a óleo, jatos de óleo são lançados na região do arco. Além de alongar e resfriar o arco, esses jatos criam uma parede de óleo entre os contatos, ajudando-os a resistir à tensão do restabelecimento. Os disjuntores a óleo foram os primeiros dispositivos de alta tensão e alta capacidade de interrupção capazes de operar em 3 ciclos, ou seja, em cerca de 1/20 de segundo. Outro meio utilizado em altas tensões é o ar. Nos disjuntores de extinção a ar, como o nome sugere, um jato de ar é introduzido na câmara de interrupção para extinguir o arco. Usam-se disjuntores de extinção a ar com capacidade nominal de 115 kV até 800 kV. Outro meio muito usado em disjuntores é o gás, especialmente o hexafluoreto de enxofre, ou SF6. Como vocês devem estar lembrados, este é o mesmo dielétrico usado no isolamento de subestações compactas. SF6 tem a vantagem de possuir propriedades dielétricas muito fortes que minimizam a probabilidade de reignição do arco. O uso do vácuo como meio interruptor é um avanço relativamente recente do projeto de disjuntores.
O vácuo tem características dielétricas muito boas e é capaz de interromper correntes de falha de altíssima magnitude. Os disjuntores a vácuo são utilizados principalmente nos circuitos auxiliares das estações geradoras, em tensões de 5 e 15 kV e também em sistemas de potência industrial. Existem normalmente disjuntores com capacidades de suportar valores contínuos de corrente de 800 a 5.000 amperes. É por isto que o equipamento e os condutores são tão pesados. Esse valor contínuo de corrente representa a corrente normal de carga a que o disjuntor será submetido na posição fechada. O valor nominal de curto de um disjuntor, ou seja, a quantidade de corrente que o disjuntor deve ser capaz de interromper em condições de falha, é naturalmente muito mais elevado que o valor contínuo. Os valores de curto-circuito atingem facilmente a faixa de 10 a 100 kA. Era o que tínhamos a dizer sobre disjuntores. Outro tipo de dispositivo de manobra usado em sistemas elétricos é a chave seccionadora. Esse tipo de chave não é classificado como disjuntor, uma vez que não se destina a interromper corrente. Em vez disso, a finalidade da seccionadora é isolar vários equipamentos para manutenção e proporcionar aos despachantes um sinal visível de interrupção de circuito. Quando falamos das configurações de subestações, dissemos que as chaves seccionadoras são localizadas em ambos os lados dos disjuntores, sendo utilizadas também para isolar outros equipamentos. Em algumas configurações, usam-se seccionadoras para ligar uma barra a outra no caso de um disjuntor estar fora de serviço. As seccionadoras podem ser operadas manualmente ou acionadas por um motor. Uma variante da chave seccionadora é a chave de abertura de carga, que é capaz de interromper pequenas quantidades de corrente. A principal função dessa chave, porém, é isolar equipamento, dando um sinal visível de abertura. Vejamos agora como um equipamento importante, como um transformador, é protegido contra tensões excessivas no sistema. O dispositivo utilizado para a proteção de equipamentos, como já tivemos ocasião de ver, é o para-raios, que também é chamado de dispersor de surtos. Sua finalidade é proteger os equipamentos contra as sobretensões provocadas no sistema por surtos devidos a raios ou operações de manobra. Os primeiros para-raios consistiam em uma simples distância de disrupção que conduzia à Terra, localizada na proximidade do aparelho a ser protegido. O espaçamento era ajustado de modo a permitir descarga à Terra a uma tensão inferior ao nível de isolamento do equipamento. Mas esse tipo de espaçamento tinha grandes desvantagens. Uma delas era poder operar quando não havia perigo de danos. Por exemplo, quando ajustado para a proteção contra surtos muito rápidos, como os provocados por raios, podia também descarregar em condições perfeitamente inócuas. Digamos, durante surtos mais lentos que normalmente não danificam o isolamento dos equipamentos. Outro problema era que não tinha capacidade de eliminação, ou seja, uma vez dissipada a sobretensão, a corrente do sistema podia continuar a circular para a Terra através do arco, criando assim uma falha desnecessária no sistema. Em tais casos, era preciso operar um disjuntor a fim de eliminar a falha. A essência do para-raios moderno é um espaçamento em série com um resistor, sendo um conjunto encerrado em um envoltório de porcelana que o protege contra as intempéries. A característica importante é que o resistor é não linear, tem baixa resistência a altas tensões e alta resistência a baixas tensões.
Existem várias substâncias dotadas de características resistivas não lineares. Uma delas é o carbureto de silicone, que é usado na resistência não linear da maioria dos para-raios convencionais. Em caso de tensão muito elevada, como a que é provocada por um raio ou surto de manobra, uma centelha cruza o espaçamento e a resistência, sendo muito baixa, permite que a sobretensão seja dissipada em direção à Terra. Uma vez passada a alta tensão, a baixa tensão do sistema continua presente. Mas agora a resistência é muito alta. O resultado é que isso limita a corrente do sistema, que continua a circular em um nível razoável, de modo que o espaçamento não a descarrega na Terra. Dessa forma, evita-se uma falha desnecessária no sistema e a eliminação ocorre automaticamente. Um composto relativamente novo que tem sido utilizado em para-raios é o óxido de zinco. Sua característica de tensão e corrente é extremamente não linear, de modo que não há necessidade de uma distância de disrupção. Essa curva mostra a característica. Nas tensões normais do sistema, a resistência é suficientemente elevada para que o para-raios conduza somente alguns miliamperes de corrente e, portanto, atue como um circuito aberto. Em altas tensões de surto, porém, a resistência torna-se suficientemente pequena para que a corrente circule, e assim o surto é dissipado em segurança, ficando o equipamento protegido. Em virtude dessa característica superior, acredita-se que os para-raios de óxido de zinco serão adotados como padrão pelo setor elétrico. Os para-raios são normalmente instalados nos terminais dos transformadores em sistemas de transmissão e distribuição. Em subestações de grande porte, pode-se usar também para-raios nos diversos locais de barramento para evitar a entrada de surtos atmosféricos na estação. Além disso, certas concessionárias aplicam para-raios no lado da linha dos disjuntores para protegê-los quando abertos ou em processo de abertura. Ok, mas é hora de fazermos uma pausa. E é também o fim deste filme, de modo que podem desligar o vídeo e estudar cuidadosamente esta matéria no livro. Em seguida, voltaremos a um novo filme para continuar nossa discussão dos elementos de um sistema elétrico. Falaremos sobre proteção, dispositivos de compensação e etc.